Uma redação mal feita é exatamente isso aqui, beleza? Nós temos aí uma aparência muito boa, mas uma redação caindo aos pedaços, porque nós não temos aqui embaixo uma sustentação. E os pilares, eles não condizem, né? Então, o que acontece se alguma coisa acontecer diferente do que o aluno está programado a fazer, beleza? Exatamente isso aqui. E se chover, o que acontece? A nota vai dar ruim. Então, a redação, ela precisa mostrar alguns conhecimentos básicos, e esses conhecimentos básicos, eles precisam ser aplicados e contextualizados para aquele tema, para colocá-los aí, é claro, nessa ideia de uma redação mais acabada. Porque, gente, uma redação que é mostrada para a gente e a gente consegue ver algumas coisas de acabamentos, por exemplo, como repertórios, enfim, entre outras coisas, a gente percebe que o aluno está fazendo um esforço danado para encaixar aquilo tudo, justamente porque falta a base e os pilares. Às vezes, ele tem uma estrutura perfeita, até mesmo poucos erros, repertórios que condizem com aquilo, mas por conta do direcionamento do tema, os alunos não conseguem sustentar. Por exemplo, imaginem só, eu vi inclusive isso no post da Gabi, corretora nossa aqui do quadro, ela falando sobre temas que possuem um teor positivo, como por exemplo, a importância da discussão acerca do autismo nas escolas. É um tema, beleza? Se você colocar causa, não é um tema que encaixa muito, porque está trazendo a questão da importância da discussão, beleza? Então aqui uma estratégia argumentativa legal seria uma estratégia de contradição, ou contraste, né, que a gente chama assim, que é aquela que a gente fala sobre a importância de algo e depois faz a contradição, contraste, dizendo que aquilo, infelizmente, não acontece na sociedade. Então, quando o aluno faz uma redação perfeita, mas com um tipo de comando diferente que a banca mostrou, isso é mostrado. E é exatamente essa chuva, né? É um banho de água fria, na verdade, que o aluno mostra ali aquele conhecimento, mas a gente vê que o conhecimento é superficial. E como esse conhecimento é superficial? Como a gente sabe disso? Justamente percebendo que o aluno estuda por acabamentos e muitas vezes por modelos prontos, tá? Às vezes até o modelo pronto que ele mesmo fez. Ele se deu bem em um modelo e fala, não, vou testar esse modelo aqui em vários outros temas. E muitos temas pode ser que dê certo, mas em outros não. Por isso, a gente percebe uma casa tombada, né? Aquela redação que você olha e fala, poxa, faltou muita coisa aqui, mas está tudo aqui. Engraçado, né? Tem repertório, tem introdução direitinho, tem um projeto de texto, tem 4 parágrafos, tem conectivos ali entre os períodos, entre os parágrafos. Parece que está tudo bem, mas quando você vai ler aquele texto, ele não encaixa, ele não se sustenta. Então é muito importante pensar nesse tipo de coisa, né? E é claro, obviamente, esse tipo de redação está equivocada. Então, a gente precisa ter uma casinha bonitinha, aperfeiçoada, nhonhon, budi-budiá. E para isso, a gente precisa da base, que são aqui, né, os fundamentos, os detritos e tal. E aqui nós temos alguns aspectos importantes para segurar a nossa redação, tá? Temos aqui uma redação, tá? E aqui, a base, a gente está tratando de algumas coisas muito importantes. Sobre o quê? Noção de texto. Beleza? Por quê? Porque aí a gente precisa entender o que é texto, como que a gente se comunica, enfim, sobre como que é dado essas questões, para a gente saber os limites de cada coisa também, né? Aqui também é muito importante a gente saber quesitos de coerência, ou seja, como a gente vai escrever melhor aí, né, o nosso texto, como a gente vai caminhar melhor as nossas ideias, colocar os nossos pensamentos mais fluidos, diretos, enfim, bem colocados. Porque, por exemplo, na dissertação, gente, isso é muito comum. Muitos alunos tentam, por exemplo, colocar ideias tão esquematizadas que às vezes não faz sentido, né? Às vezes é difícil ler, tem que ficar voltando. Então, a ideia da dissertação é ela ser mais fluida possível. É o corretor ler uma vez e já entender. Então, a simplicidade é muito forte. E como a gente consegue uma coerência mais adequada? Obviamente, a gente precisa de uma coesão, né? Que são aí os encadeamentos que vão dar a noção de como fazer, né, aquele texto, como deixar aquilo mais fluido, de dar sequência ou de fazer referência. Tudo isso
é muito importante. E claro, né, gente, também a nossa querida, amada, idolatrada gramática. Essa aqui é a nossa base. Então, o que a gente percebe? Nós temos aqui algumas coisas importantes que permitem segurar o texto. E quando eu falo segurar o texto, é todo o texto. Todo o texto ele precisa ser segurado por isso aqui. Beleza? Se você estiver fazendo lá um podcast, ele precisa respeitar isso aqui. Se você estiver fazendo uma carta, precisa respeitar isso aqui. Se você estiver escrevendo, vamos pensar em contexto formal, né? Porque a gramática é mais obrigada em contextos formais. Se você estiver escrevendo um roteiro, tem que escrever isso aqui. Desculpa, vestibular, né? Porque você pode errar a gramática, se estiver escrevendo uma carta para o seu amigo, não tem problema nenhum. Se é que alguém escreve carta ainda, né?